Oi, pessoal, tudo bem? É a Letícia aqui novamente. Estou aqui para parte 2 da nossa aula. Inicialmente, nós começamos a falar sobre as funções da linguagem. Eu apresentei 3 funções para vocês e disse que nessa segunda parte traria mais 3 também. E também tinha dito que eu não tinha separado elas por ordem de importância. Não, mas só por uma questão didática mesmo, uma escolha pessoal minha. Então, vamos lá? Vamos dar sequência? Nós começaremos falando sobre a metalinguagem, que é a função metalinguística. Essa função aqui é uma função muito interessante e diferente das outras, né? A gente tinha falado sobre uma função que tinha ênfase no emissor, depois uma que tinha ênfase na mensagem, outra no receptor. E essa aqui, diferentemente das outras, ela tem a ênfase no código. Ou seja, na linguagem, ela se volta para a própria linguagem. A linguagem é o seu próprio referencial. Então, por exemplo, é como se eu tivesse aqui fazendo um vídeo para vocês no YouTube e começasse a falar sobre outro vídeo do YouTube. Então, é a própria linguagem, a própria ferramenta fala dela mesma. Aí eu coloquei. Então, metalinguagem é isso, é ênfase no código, não é em quem recebe, não é quem transmite, não é na informação em si, mas é na forma, em como se envia a mensagem. O próprio veículo a ênfase, né? A própria forma. Aí eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Um livro que possui um personagem que está lendo outro livro é uma função metalinguagem, porque tem o livro, dentro do livro se fala do livro, então o código se torna a sua própria referência. Mais um exemplo, uma poesia que fala sobre poesia, é a mesma coisa. O código falando do código, isso é metalinguagem, ou função metalinguística, tudo bem? Aí vamos dar uma olhada num exemplo. Eu trouxe aqui para vocês um quadro do pintor Van Gogh, bem conhecido ele, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem um quadro do Van Gogh pintando um quadro. Então, um quadro de um autor pintando um quadro. E quem pintou o quadro? Foi o próprio pintor. Então, ele fez um autorretrato dele pintando. Percebem? O código falando do código, fazendo referência ao código. Então, isso é metalinguagem. O pintor fez o seu autorretrato pintando. Tudo bem? Dando sequência, a gente tem aqui a função fática. Diferente também da metalinguagem, a fática, né, a palavra fática significa ruído ou rumor. Então, qual que é o diferencial dessa função? Ela tem a ênfase no canal de comunicação, certo? Porque quando a gente se comunica, a função fática ela está muito presente, porque ela busca fazer com que a gente chame a atenção da pessoa para esse diálogo, por exemplo. Então, ela vai ser marcada por ruídos que têm essa intenção de chamar a atenção para a comunicação. E aí, ela é marcada, então, por expressões de cumprimento, despedida e os vocativos, né? O vocativo é quando eu chamo alguém, por exemplo, a minha mãe me chamando, ela fala, Letícia, tal coisa. Esse Letícia é uma partícula da função fática, porque está chamando o meu nome. Então, chama a atenção, certo? E expressões de cumprimento, eu falo, oi, tudo bem? Isso são expressões fáticas também, despedida. Então, tchau, até mais, até logo. Também são função fática. Então, são ruídos. Por que ruídos? Porque geralmente elas são palavras curtas que saem com uma entonação diferente da outra conversa. Por exemplo, quando eu atendo o telefone e falo alô, então isso dá o sinal para a pessoa que está do outro lado que eu atendi e agora o diálogo pode se iniciar. Então é diferente, eu corto o diálogo para chamar atenção e aí eu dou sequência a ele normalmente. Isso é a função fática. Aí eu coloquei ele para vocês como exemplo. O ei, psiu, ou, hã? Tipo, né? Sabe quando a gente conversa e fala, é tipo isso, né? Aquilo. E quando a gente não entende, por exemplo, você fala, hã? Então quer dizer, você interrompe a pessoa que estava falando porque você não entendeu. Daí você faz esse ruído para que ela repita, por exemplo, sabe? Para que o Então essa função, ela é muito importante para que a comunicação tenha a garantia de que está sendo compreendida.
É interessante a gente pensar por esse lado, que a gente usa esses ruídos para que a comunicação seja estabelecida com certeza, com clareza. E aqui a gente tem os exemplos, né? Coloquei aqui para vocês exemplos da função fática. Como eu disse, o alô, oi, você tá aí? Tá me ouvindo? Não é mesmo? Alguém ouvindo? Tá por aí? Me dá um sinal. Então, todas essas expressões, essas palavras que têm esse objetivo de chamar atenção, de dar um novo ritmo para o diálogo, para a comunicação, são conhecidas como função fática. Tudo bem? Lembrando que a palavra fática remete a ruído, significa ruído ou rumor. E aí, por último, mas não menos importante, até porque essa daqui é acho que uma das que mais aparecem nos vestibulares, está a função poética. A função poética, diferente das anteriores, ela tem a ênfase na mensagem, né? E o que acontece? Ela se preocupa muito com a forma, com a estética do discurso, com a estética, com a beleza daquilo que está, da informação, da mensagem que se está passando. Por isso, a gente pode pensar que elas aparecem comumente onde? Nas obras literárias, porque as obras literárias elas fazem essa brincadeira com o significado das palavras. Elas, por exemplo, uma poesia, um soneto, usa uma brincadeira com a simétrica, com as rimas. Então, são coisas que são pensadas, não é à toa, né? Então, se preocupa com a estética do que está escrito, com a beleza. Não é um texto assim, ele não tem nenhum propósito com ser direto ou ser objetivo. Ele tem uma mensagem muito específica que quer passar, e por isso, muitas vezes, essa função pode ser confundida com a função emotiva. Só que, veja bem, a função emotiva, ela tem foco no emissor. Então, o emissor se expressa, e aí ele pode, por exemplo, se eu estou triste, eu posso me expressar com os meus sentimentos de tristeza, mas a função poética, ela tem a ênfase dela está na mensagem em si, e não no emissor. Percebe? Então é diferente. O protagonista é ele mesmo, é quem transmite, e na outra é a mensagem, é o que está escrito em si, que é o protagonista. Aí você pode imaginar que por ela fazer essas brincadeiras, então, elas se usam da linguagem conotativa. O que é conotativo? Aquilo que não tem compromisso com a realidade, que faz brincadeiras com as palavras, né? Ou no sentido figurado. Então, conotativo é quando o sentido não é literal. É não literal, ok? Diferente do denotativo. Denotativo é quando eu falo da realidade, falo das coisas na literalidade, no literal, que elas realmente significam. Quando eu falo conotativo, é figurado, é brincadeiras, enfim, metáforas. Todas essas coisas são figuras que deixam as palavras em sentido conotativo. Aí eu coloquei ali embaixo uma observação. A função poética ela é facilmente encontrada nas artes, mas ela pode aparecer também no cotidiano dos anúncios publicitários, porque os anúncios publicitários muitas vezes eles também fazem joguinho de palavras, fazem uma brincadeira, uma analogia de uma palavra com a outra, tudo. Obviamente que por trás disso tem aquela intenção, né, da função conativa, que é convencer o seu público a consumir um produto, a ter um determinado comportamento, por exemplo. Mas também a gente pode pensar por esse lado, da função poética, que é uma brincadeira com a estética, com a beleza daquilo que se transmite, beleza do discurso. Tudo bem? Vamos dar uma olhada na prática, um exemplo de função poética? Eu trouxe aqui para vocês um trecho do soneto do Luiz Vaz de Camões, que é o amor é fogo que arde sem se ver. Provavelmente você já deve ter ouvido. Você pode até não ter lido, mas você já deve ter ouvido, né? Esse soneto é bem conhecido. O que é um soneto? Um soneto é um tipo de texto, como a poesia, por exemplo, só que ele é todo cheinho de frescuras. A estrutura dele é muito rigorosa. Ele possui uma estrutura específica, que é 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, dois pares de 4 versos, um par de 4 versos e outro par de 3 versos. E aí ele tem umas regrinhas específicas, onde é que tem que rimar. Aqui rima com aqui, ali rima com ali. Então isso é uma coisa que deixa bem explícita, bem em destaque a questão da função poética, porque a preocupação
do artista, né, do autor ali, é totalmente com a mensagem. A mensagem tem que estar bonitinha, tem que estar combinando aqui e ali, tem que seguir essas regrinhas específicas da estrutura do soneto. Então vamos dar uma lida aqui, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então, a gente pode perceber que, ó, a primeira linha, ela rima com a última, a segunda rima com a terceira. Então, e além dessas questões de estrutura, de isso rima com aquilo, isso tem que dois quartetos, a gente tem a questão da linguagem figurada, da linguagem conotativa. Amor é fogo que arde sem se ver. Como assim? Amor é fogo? Percebe? Então faz uso das figuras de linguagem, brinca com a linguagem, deixa ela bonita, rebuscada, mais elegante. Então não tem compromisso com a realidade, não tem compromisso com uma linguagem objetiva, não tem compromisso com fatos. É uma linguagem mais livre, né? Tem liberdade para se expressar, para ter criatividade, para ter. Enfim, aquilo que você quiser expressar, você pode expressar dentro da função poética, se preocupando com a mensagem em si. Ok? Então, essas são as 3 funções da linguagem que faltavam, só para retomar aqui rapidinho. Metalinguagem é aquela que se preocupa com o código, e aí um exemplo muito bacana disso é o quadro do Van Gogh, que ele mesmo pintou, um quadro dele pintando. Então, o próprio código se torna a referência ali. A função fática, que é aquela que tem ênfase no canal de comunicação, então ela é marcada por expressões que buscam chamar a nossa atenção. Aí aqui a gente tem os exemplos. E por último, a função poética, que é a função que costuma aparecer nas obras literárias, por exemplo, que tem liberdade de expressão no seu texto. Tudo bem, gente? Então, essa foi a segunda parte da aula sobre funções da linguagem. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender. Qualquer dúvida, quaisquer sugestões ou críticas, por favor, me chamem, tá? E até a próxima aula. Tenha uma boa semana. A gente se vê por aí.